Pai, graças eu te dou por esse momento, onde iremos iniciar mais uma vez uma reunião online. Obrigado pelas pessoas que aqui estão. Obrigado por cada família aqui representada. Que a tua bênção e a tua graça alcance esses teus filhos. Que o teu carinho e o teu amor nos acompanhem nessa reunião. Que o teu filho seja honrado. Que o teu filho seja glorificado nessa noite mais uma vez, Pai. Um tema difícil, um tema complicado, porém precisamos mais uma vez do teu auxílio e da tua graça. Que nessa noite essas orientações possam alertar o teu povo, orientar o teu povo, proteger o teu povo. Isso fazemos como filhos teus, como pastores da tua igreja, cuidando do teu rebanho, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, nos acompanhe nessa noite, nos dê graça, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Bem, gente, como todos já sabem, o nosso tema hoje é ateísmo e agnosticismo. Você já tem aí na sua telinha. O meu tema aí é não cremos em Deus, porque essa é uma afirmação feita tanto por ateístas como por agnósticos, ou aqueles que seguem uma filosofia agnosticismo, né? Ligada ao agnosticismo. Eu queria começar com esse Salmo 53, verso 1, onde indica que diz o tolo em seu coração que Deus não existe. Então, a Bíblia já afirma que é tolice afirmarmos que Deus não existe. Esse é um princípio já dentro das Escrituras, não é velho, não é novo, é algo velho, né? Então, possivelmente, o salmista nesse texto, ele está falando de um comportamento, de uma forma de agir, onde as pessoas se baseavam em viver a sua vida como se Deus não existisse. Hoje há uma afirmação muito semelhante, mais contemporânea, mas a ideia é a mesma. É uma tolice afirmar que Deus não existe. Tá bom? Então, essa é a nossa primeira ideia. Pode pôr o próximo slide. Eu queria começar falando com você sobre o crescimento do ateísmo no Brasil. Segundo o IBGE, foi a última, pelo que eu levantei aqui, foi o último dado assim, oficial. Ele revelou que o aumento do ateísmo no Brasil, ele cresceu entre o ano 2000 e 2010, 2%. No ano 2000, você tinha uma média de 6% de brasileiros afirmando não crer em Deus. E na última pesquisa feita pelo IBGE em 2010, você tem lá uma afirmação de um aumento de 2%, sendo agora, no último dado, 8%. Então, você vê o crescimento. Eu imagino que nesses 10 anos que se passaram já, 2020, esse número já está ultrapassado. Eu acredito que nós estamos beirando aí de 9 a 10 já. Eu acredito que não temos mais esse 8%, nem tivemos uma regressão. Por que digo isso? Digo isso por causa da rede social, pela grande exposição que a mídia trouxe aos ateístas, né? Daqui um pouco eu vou falar sobre isso. Mas, por exemplo, um rapaz que está na mídia aí constantemente, foi no mês passado bem destacado aí, o Felipe Neto. Ele é um ateu declarado,
por exemplo, o canal do YouTube dele, ele tem milhões de seguidores. Então você imagina a influência desse rapaz sobre os jovens que o seguem, que o escutam. Então, você tem uma mídia fortíssima também, baseada no humor, por exemplo, A Porta dos Fundos, é um grupo totalmente ateu, envolvido em várias polêmicas por denigrir, por zombar do cristianismo, por exemplo, e a outra mídia fortíssima, ateísta, influenciadora. Então, pegando só esses dois, poderia aqui citar mais, mas pegando só esses dois como exemplo, você já tem um índice gigantesco entre os seus seguidores que vão sendo dia a dia influenciado por esses homens. Então, por este motivo e por outros, como essas mídias que vieram, se você bater lá na busca do YouTube, por exemplo, você vai encontrar diversos canais, diversos vídeos falando sobre o ateísmo, vídeos a favor, vídeos contra, vídeos tentando meio termo, mas você vai ver que é um assunto que está em alta, assim, muito em alta. Por exemplo, você hoje tem, nesse segundo ponto, uma militância ateísta. Até o ano 2000, você provavelmente não tinha tantas questões envolvendo o ateísmo como você vê hoje, algo popular. Antigamente, a conversa, o debate dessas questões ateístas, eles ficavam dentro da academia, dentro das grandes faculdades, aquelas ideias mais dentro da academia. Ela não vinha tanto para fora, não era algo tão popular. Eram questões mais filosóficas, debates mais filosóficos, e que ficava dentro da academia. Ele não vinha muito para fora. A partir do ano 2000, você teve aí um boom, um crescimento, e Richard Dawkins, ele é talvez um dos maiores militantes atuais, pedindo para que os ateus, ele literalmente ele usa essa expressão, para que o grupo de ateus ou os ateus saiam do armário. Então ele faz esse jogo de palavras como se fosse essa ideia que o grupo LGBT usa, né? Sair do armário. Então ele convoca os ateus a saírem do armário. Para você ter uma ideia, Dawkins ele abriu mão de ser professor na universidade em que ele dava aula na Inglaterra para trabalhar somente com a militância ateísta no mundo. Por exemplo, se você bater aí no Google, digitar aí no Google, você pode colocar assim, Richard Dawkins, ônibus, Inglaterra, propaganda. Você vai achar lá, por exemplo, ele incentivando uma propaganda de uma militante na Inglaterra, onde ela colocou várias propagandas nos ônibus, pedindo para que aos domingos as pessoas fiquem em casa porque provavelmente Deus não existia. Então, houve uma propaganda, eles arrecadaram muito dinheiro para fazer essas propagandas. A moça, por exemplo, ela fez uma espécie de vaquinha para ganhar pelo menos umas 10 mil libras. Eles arrecadaram quase 100 mil libras de apoio para fazer essa propaganda. Então, o Richard ele é um grande militante. Um pouco nós vamos ver algumas literaturas
uma literatura principalmente dele, onde ele expõe o cristianismo e qualquer outro tipo de religião. E hoje esses homens, por exemplo, essa militância ateísta, ela está basicamente encabeçada por esses 4 homens chamados ou apelidados, né, como os cavaleiros do neo-ateísmo, do novo ateísmo. Então, esses homens aí, eles estão nas grandes mídias, eles são autores de livros que ficaram semanas no top 10, por exemplo, do New York Times. Eles são homens que levaram o ateísmo para fora da academia, fazendo com que o ateísmo fosse algo popular, onde seus livros vendiam muito em livrarias, as pessoas liam esses livros dentro de ônibus, dentro de avião, davam de presente. Então, esses livros foram um sucesso, né? E sempre denigrindo qualquer tipo de religião e principalmente o cristianismo. Então, esses homens, desde o ano 2000, possivelmente você pode marcar, por exemplo, como um ponto inicial dessa militância ateísta aí. Então, esses ateus, eles influenciaram e estão ainda influenciando. Um entre eles está morto já faleceu, mas os outros permanecem e esses são os que mais se destacam, tá bom? Próximo slide, Cris, por favor. Por exemplo, aqui no Brasil você tem um grupo, uma associação ateísta chamada Ateia. Eles têm páginas no Facebook, eles estão em programas de TV. Essa aí, por exemplo, eu peguei só 2, mas existem várias. São 2 revistas ateístas que circulam no Brasil. Uma delas eu vi de capa, era 8, mais ou menos assim, 8 fábulas existentes na Bíblia, coisas desse tipo. Então você pode perceber que há uma circulação de revista, de mídia social, uma ação na mídia social. Eles estão trabalhando aí para influenciar jovens e quem eles puderem influenciar. Então não é mais uma coisa simplesmente velada. Hoje é algo onde eles estão saindo para o ataque, eles estão atacando, eles estão em busca, eles estão militando por essa ideia ateísta, tá bom? Próximo slide, Cris, por favor. Vamos trabalhar os termos aí. Ateísmo. Ateísmo é um sistema de crença cuja afirmação categórica é a inexistência de Deus. O ateísmo também afirma, em geral, que ou a única forma de existência é o universo material, sendo ainda mero produto do acaso e do destino. Ou seja, dentro do ateísmo, não existe possibilidade alguma para algo sobrenatural ou uma divindade ou diversas divindades. Não existe isso dentro do ateísmo, tá? Ele é uma negação da divindade. Então, esse azinho aí na ponta, ele é um ar de negação. Então, ele está dizendo ali, eu nego o teísmo, eu nego a crença em Deus ou em qualquer divindade. Para eles não existe divindade alguma, seja ela hinduísta, panteísta, não importa o Deus que a pessoa serve. Para um ateu, esse Deus não existe. O que existe para ele é só um universo material, e esse universo material ele é obra do acaso ou do destino. Ele não tem nenhum tipo de influência ou ação divina. Existimos porque somos obra do acaso ou porque tivemos que existir de alguma forma, tá bom? Então, o ateísmo ele vai negar com todas as suas forças
E observe aqui que eu coloquei que é um sistema de crença. Não perca isso de vista, tá, gente? O ateísmo é um sistema de crença, tá? Ele, assim como um cristão acredita em Deus e crê que Deus criou este mundo, um ateu acredita que este mundo foi obra do acaso. Não é que ele tenha fundamentos científicos, como vamos ver mais tarde, fundamentais, o que provam isso. Não, é um sistema de crença também. Eles acreditam, eles não podem provar. Eles acreditam fielmente que o mundo é obra do acaso, tá bom? O agnosticismo, o termo, ele vai se derivar de duas palavras. Essa é a mesma ideia que você encontrou aí no ateísmo. O A, ele vem como negação, ou seja, ele nega sem, e o gnosis é o conhecimento. Então, o termo agnosticismo ou agnóstico é sem conhecimento, traduzindo em miúdos aí. O que um agnóstico ou a turma do agnosticismo afirma hoje? Por exemplo, eles têm uma ideia muito semelhante ao ateísmo, porém eles não são iguais. Um agnóstico, ele vai tentar ficar em cima do muro. Ele não vai nem dizer que ele é um ateu, porém ele também não vai afirmar sua crença em Deus. Ele não vai negar a existência, mas ele também não vai afirmar a existência de Deus. Então, um agnóstico, ele vai descartar tudo aquilo que não pode ser provado. Então, se eu não posso provar a existência de Deus por meio científico, por dados científicos, eu também não posso negar. Então, eu não nego e também não provo. Então, eu fico no meio termo. Eu não posso negar, como eu também não posso afirmar a existência de Deus por meio de dados científicos. Então, se não foi provado, eu não posso afirmar, e se não foi negado, também não posso afirmar. Então, é aquela ideia, tipo assim, se você não me provar, eu não devo acreditar, nem que ele existe, nem que ele não existe. Eu fico aí no meio termo, ok? Por exemplo, aqui ó, no próximo quadro eu coloquei aí para vocês mais ou menos uma afirmação. Como é que eles afirmariam isso de forma simples? Como é que eles fariam isso de forma simples? Eles vão, por exemplo, um cético é alguém que não confia, ele tem ali uma dúvida, é um descrente, ele possivelmente ele diz, eu duvido que Deus exista. Ele tem uma dúvida, ele não diz. Ele possivelmente ele quer alguém que oriente ali, ele fica naquela dúvida. Um agnóstico, não. Um agnóstico, ele fala, eu não sei. Ou não posso saber, por exemplo. Ele não tem provas, ele não tem como testar que esse Deus existe ou não existe. Então, ele não tem como ele saber, porque ele não tem essas provas materiais provando, né, a existência de Deus ou negando a existência de Deus. Então, ele fica nessa de eu não sei. Um ateu, não. Um ateu, ele afirma, ele sabe que Deus não existe. Então, um ateu, ele faz afirmação. Ele não existe, eu sei disso. Então, ele traz isso para o seu dia a dia, né? Essa afirmação. Não, eu tenho certeza, ele não existe. Aí, se você pedir uma prova da existência de Deus ou da não existência de Deus, ele vai dar diversas coisas, porém ele não vai chegar em fatores que decidem de fato a coisa. Daqui um pouco a gente vai olhar isso. Base literária. Lembra que eu falei para você que
existe uma base literária a partir do ano 2000. Então, eu recebi um comunicado aqui que a nossa rede vai cair daqui 10 minutos. Então, caindo, você retorna, tá bom? 5 minutos para a gente depois iniciar outra aula lá, assim que cair. Vamos lá. A base literária do novo ateísmo, do neoateísmo, ela está dentro desses 5 livros aqui. Esses livros são os livros que possivelmente deram o pontapé inicial para essa ideia ateísta popular no mundo. Então, você tem um livro chamado A Morte da Fé, depois você tem um livro chamado Carta a uma Nação Cristã, depois você tem esse livro aqui do Richard, Deus, um Delírio, depois você tem um livro Deus Não é Grande, depois você tem um livro Quebrando o Encanto. Todos esses livros aqui foram escritos pelos Cavaleiros do Apocalipse. Do neoateísmo. Não esqueça disso. Então, essa composição aqui é do grupo de Cavaleiros do Neoateísmo. Então, você tem aí esses livros aí, Deus um Delírio, Deus Não é Grande. Agora, veja só um detalhe. Por exemplo, o livro do Richard, ele é tido como a Bíblia, esse livro Deus, um Delírio, ele é tido como a Bíblia do novo ateísmo. É um livro grosso, cheio de denúncias, cheio de ideias ateístas. E por meio deste livro é que a militância ateísta se tornou bem popular. Todos esses livros, eles foram best-seller. Porém, nenhum deles superou o livro do Richard. Nenhum deles superou esse Deus um Delírio. Por exemplo, Deus um Delírio ficou entre os top 10 do New York Times durante 59 semanas. Então, ele ficou entre os 10 livros mais lidos durante 59 semanas, para você ver a importância e a influência desses homens, tá? E por aí você vê o estrago que esses homens já estão fazendo nos Estados Unidos e em vários países, tá? Então, hoje, por exemplo, ser ateu é ser modinha, tá? Falar que sou ateu é quase que o mesmo que está na moda. Eu preciso falar que eu sou ateu para estar bem na moda, aí, culturalmente falando, ser bem visto, ser bem popular, é você falar que é ateu e ler o livro Deus um Delírio, tá bom? Próximo. Como é que os neoateístas vão trabalhar com os grupos? Como é que eles vão lidar com as pessoas? Então, a primeira coisa que eles vão tentar afirmar é que a ciência provou que Deus não existe. Então, esse é um argumento, por exemplo, no livro do Richard, que você vai encontrar, sim, muito, do Sam e dos outros também. A ciência, 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 ciência provou, a ciência isso, ciência aquilo. Então, a base que eles vão usar é a base científica, né? E eles vão bater nisso. A ciência provou, a ciência provou. A maioria dos ateus a maioria dos cientistas são ateus. A grande nata dos pensadores da academia científica são ateus e Deus já está morto e assim por diante. Então, eles vão trabalhar essa ideia vão bater em cima dessa tecla. A ciência matou Deus, a ciência matou Deus, a ciência matou Deus, Deus está morto pela ciência, a ciência provou da onde vem um trovão, a ciência provou isso, a ciência provou aquilo. E com base nisso, eles vão
tentando dizer que a ciência é superior a qualquer tipo de crença. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segundo fundamento dentro das ideias ateístas, é a teoria da evolução, o darwinismo. Você viu já o pastor, o Marcos Eberlin, trabalhar essas questões do darwinismo quando ele esteve na nossa comunidade aí várias vezes, tratando sobre esse tema. Mas a teoria da evolução, o darwinismo, é fundamental para o grupo neoateísta, tá? Por exemplo, a ateia, esse grupo de ateus brasileiro, ela, por exemplo, comemora o Dia do Orgulho Ateu em 12 de fevereiro. Então, a ateia estipulou que o dia 12 de fevereiro é o Dia do Orgulho Ateu. Porém, se você não sabe, dia 12 de fevereiro é o dia do nascimento de Charles Darwin, que é o criador da teoria da evolução. Então, você vê que boa parte do fundamento do neoateísmo é a estrutura ou aquilo que a teoria da evolução diz, tá bom? Então, eles são naturalistas, não existe Deus, então eles precisam de alguma resposta ou algum pressuposto, algum pressuposto filosófico naturalista para poder fazer ciência. Então, você tem aí o grande fundamento dele é que Darwin deu resposta a tudo. Não precisamos mais de Deus porque Darwin nos respondeu tudo. Então, essa é a segunda ideia. A terceira ideia aí é que a religião é má. A religião é algo que caminha contra a humanidade. Então, eles vão bater nessa tecla aí até pegando, por exemplo, casos extremistas, como terrorismo, manipulações. Então, tudo que tiver de escândalo, eles vão usar para denigrir a ação das religiões, mostrando que as religiões são maléficas, não há bondade, não há ações benéficas por meio da religião. Tudo que existe na religião é má, é algo mal. Então, religião não serve para nada, a religião só serve para enganar as pessoas e algo desse gênero, né? Essa é uma ideia. Tipo assim, a religião é ruim. Então, eles atacam firme essa ideia, tá bom? Crer em Deus é algo para pessoas carentes de conhecimento. Então, esse é um outro argumento aí. Possivelmente a nossa rede deve cair agora, daqui um pouquinho. Mas, enquanto não cai, ó, quarto argumento aí, ou quarto ataque, é que crer em Deus é para pessoas carentes de conhecimento. Em outras palavras, crer em Deus praticamente é ser idiota. Entendeu? Ó, se cair, nós voltaremos no mesmo link, tá, gente? Então, crer em Deus é algo para idiota. É isso que eles estão falando. Quem não tem conhecimento científico, quem não tem avanço de conhecimento. Então, o que eles estão dizendo? Quanto mais você for conhecedor das coisas, mais fácil você vai entender que Deus não existe. Então, esse é o apelo deles. Quanto menos conhecimento, mais idiota você é porque você acredita em Deus. Quanto mais conhecimento, mais sagaz você será para não crer em Deus. Então, essa é uma afronta. Então, isso é chacota na faculdade, isso é chacota na escola. Ah, você crê em Deus? Deus não existe. Você crê em Jesus? Jesus é um mito. Isso é o que você escuta, às vezes, na faculdade, na escola. Eu poderia citar aqui alguns exemplos